capítulo de número 11. O título é a entrada triunfal de Jesus. Você encontrou? Capítulo 11, versículo 1. Se está escrito: quando se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto do Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está diante de vós, e logo ao entrar encontrareis preso um jumentinho, no qual ainda ninguém montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que fazeis isso? Dizei: o Senhor precisa dele, e logo mandará de volta para aqui. Então foram e encontraram um jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora da rua, e o soltaram. Alguns dos que ali estavam lhes perguntaram: o que fazeis, soltando o jumentinho? Eles lhes responderam como Jesus lhes tinha mandado: nos deixaram. Levaram o jumentinho e lançaram sobre ele as suas vestes, e nele Jesus montou. Muitos estendiam suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e os espalharam pelo caminho. Aqueles que iam adiante, os que seguiam atrás, clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana nas maiores alturas. Verso 11. Jesus entrou em Jerusalém e foi ao templo, tendo visto tudo ao redor. Como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então ele disse à figueira: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E os discípulos ouviram isso. Ao chegarem a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam compras. Não consentia que alguém carregasse qualquer mercadoria pelo templo, e os ensinava dizendo: não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vós a fizestes covil de ladrões. Os escribas e os principais sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para matar, pois o temiam, porque toda a multidão estava admirada da sua doutrina. Caindo a tarde, saíram da cidade. E passando eles pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: Mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus respondeu: tende fé em Deus. Em verdade vos digo que, se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz, e será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que recebestes, e será vosso. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai que está nos céus não vos perdoará as vossas ofensas. Vamos orar? Quero te agradecer, meu Deus, nessa noite. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui reunidos em teu nome, para celebrarmos a pessoa bendita do teu Filho amado Jesus Cristo. Senhor, eu não sei como foi a semana de cada um dos teus filhos, o que cada um tem passado. Somente o Senhor, que é conhecedor das mentes e dos corações, sabe qual é a necessidade e é em cada vida.
Por isso, meu Deus, que o teu Santo Espírito, que se move em nosso meio, possa trazer a edificação, a exortação e o consolo, que o conselho da tua palavra nos alcance, que os nossos corações estejam receptivos e sensíveis à tua voz, porque está escrito: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu te peço em nome de Jesus, pelo poder da tua palavra, e já te agradecendo para a glória do teu nome, Senhor. Amém. E graças a Deus. Meus amigos, eu queria falar um pouquinho nessa noite sobre a importância da fé. Não apenas a importância, mas o poder que dela resulta, a força que tem a fé. Esse elemento que é até um tanto misterioso para nós compreender o que é a fé, porque às vezes nós julgamos ter muita fé. Né? Quem de nós nunca, principalmente nos primeiros anos das nossas conversões, andávamos com o nosso coração cheio de um sentimento, né, de que as coisas iriam acontecer, de que as coisas iriam mudar. E a gente sempre atribuiu isso à fé. Né? A gente, às vezes, traz um sentimento de alegria, de euforia, ou uma grande expectativa. A gente atribui isso à fé. E a fé, na verdade, ela não tem nada a ver com sentimento. A fé não está ligada a nada emocional. A fé está ligada unicamente à racionalidade que nós colocamos sobre a palavra de Deus. Ou seja, quando nós colocamos a nossa convicção sobre a palavra de Deus, isso é fé. Isso pode acontecer nos seus melhores dias de alegria, como pode acontecer nos seus piores dias de tristeza. Não faz diferença nenhuma. Porque não está ligado à nossa condição, está ligado ao que a fé tem o poder de realizar. Por isso que às vezes do nada acontece alguma coisa muito boa e a gente diz: mas eu não estava nem tão bem com Deus. Mas Deus, ele não está condicionado às nossas emoções. Deus está alinhado à sua palavra. E isso é o que faz a diferença no movimentar da fé. O texto que nós lemos fala sobre a entrada principal, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Isso é um costume desde os tempos antigos, desde a primeira aliança, em que todos os reis que eram coroados, eles tinham que fazer esse cerimonial. Se a gente observar aqui na Inglaterra, né, quando os reis ali estão coroados, eles fazem uma cerimônia de coroação. Então, eles passeiam pela cidade com seus carros de honra e as pessoas ficam nas ruas querendo ver, querendo tirar foto, de alguma forma celebrando, né, a coroa que está sendo transferida para o novo monarca, para o novo rei. Isso é uma cerimônia que nos dias da primeira aliança, no período dos reis, acontecia muito isso. Todo rei coroado, ele fazia uma cerimônia em que ele precisava entrar na cidade, ele era aclamado pelo povo, e o povo dizia: salve o rei, em expressões de agradecimento a Deus e de celebração ao novo rei que estava sendo coroado. Jesus está fazendo aqui de forma profética uma entrada sobre Jerusalém, na verdade, algo até messiânico, apontando para a sua segunda vinda, quando ele vier para reinar sobre o milênio, em que ele pisará sobre Jerusalém, entrará pela porta dourada, e ele será coroado, colocado no seu lugar de honra, no seu lugar de glória. Então aqui é Jesus humano, Jesus sofredor, que está montado num jumentinho, e até é interessante o fator, né, de ele estar montado num jumentinho, porque os reis, quando eram coroados e faziam essa cerimônia, eles não entravam em jumentos, eles entravam em cavalos. E o jumento, para quem não sabe, ele é um animal um pouco menor do que um cavalo. Então, quando a gente senta num jumento, a gente não fica acima de quem está em pé. Quando a gente senta num jumento, a gente fica na mesma estatura. Então, Jesus, enquanto homem, enquanto sofredor, enquanto aquele que veio para morrer por nós, ele está se colocando aqui nessa primeira aparição
como Jesus, que se coloca na mesma condição que nós, se coloca na mesma estatura, né? Ele não entra montado num cavalo, ele entra montado num jumento, para mostrar que ele estava ali, de alguma forma, mostrando a sua humanidade, e dizendo para todos nós que nós estávamos na mesma esfera que ele, mesmo ele sendo rei sobre todos nós. A expressão de Jesus entrando em Jerusalém, os discípulos e aquelas pessoas que gostavam do seu ministério estavam celebrando, estavam glorificando a Deus, e eles diziam: Hosana, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Essa expressão Hosana, para quem não sabe, significa salve-nos. Então eles estavam dizendo: salve-nos, salve-nos, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E o nome Yeshua significa salvação. Olha só, quase a mesma raiz hebraica da palavra Hosana e Yeshua, salvação, salve-nos. No entanto, depois, os mesmos que estavam gritando salve-nos, foram os mesmos que estavam gritando crucifica. Só mudou um pouquinho a palavra. Então, essa expressão de adoração, essa expressão de gratidão, de louvor a Deus, porque eles estavam reconhecendo em Cristo verdadeiramente um Salvador. E quando a gente vai para o texto de João, a gente vai ver que muitos queriam fazer o rei, então ele se retirava e ia para lugares desertos, porque ele sabia que não era esse o propósito pelo qual ele havia sido enviado. Feito isso, irmãos, ele está ali entrando em Jerusalém, ele vai até o templo, e depois ele volta para Betânia, a cidade que ficava aproximadamente a 2-3 quilômetros de Jerusalém. O texto diz que no dia seguinte, quando ele vai sair de Betânia de novo e ir para Jerusalém novamente, ele teve fome. Quando ele teve fome, ele viu de longe uma figueira que tinha folhas. Ele se aproxima dessa figueira na expectativa de encontrar nela um fruto, um figo. Só que ele chacoalha as folhas de um lado para o outro e ele não encontra nada. Ele fica bravo. Um homem com fome, falar para vocês. Ele fica bravo. No que ele fica bravo, o texto diz que ele amaldiçoa a figueira. Então ele diz: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E simplesmente isso. E continua o seu caminho, a sua peregrinação para ir ao templo. O templo naqueles dias não é o templo de Salomão. O templo de Salomão tinha sido destruído pelo Império Babilônico. Esse aqui é o templo reconstruído por Herodes o Grande. Herodes o Grande, que era aquele que administrava as terras da terra, ele tem o propósito de agradar os judeus. Então, por isso, ele reconstrói o templo, e nessa reconstrução ele ganha a simpatia dos judeus, ele ganha a aprovação dos judeus. Então, esse não é o templo de Salomão, como foi ministrado aqui na oferta, é o templo de Herodes o Grande. Todo mundo que ia até Jerusalém, todo mundo que ia para Israel, principalmente nas 3 festas principais, que era a Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos, eles tinham a expectativa de ver o templo, de estar no templo, de alguma maneira ter um contato com o templo. Era o ponto máximo, era o clímax, né? Porque só existia um templo. Não existiam 2 templos, 3 templos, não, só existia um, que ficava em Jerusalém. O que ficava ao redor da cidade eram sinagogas. Sinagogas eram pequenas igrejas, mas o templo só existia um, que ficava em Jerusalém. Então havia uma grande expectativa do povo em ver o templo. As pessoas vinham de várias partes das nações vizinhas para poder cultuar a Deus. Isso pelo menos 3 vezes no ano, dentro dessas principais festas, que era a festa da Páscoa, dos Pentecostes e a festa dos Tabernáculos. Estou ficando já sem voz. Perdeu-se a voz. Vou terminar primeiro. A voz é baixa, se eu falar muito alto, daqui a pouco não sabe. Então, irmãos,
Vai mandar colocar o elevador aqui, ó. E aí só assalto direto. Eu pedi para você deixar o ônibus de plantão. Faltar o ônibus já só aqui. Parabéns, mamãe. Está fazendo exercício já, a criança já está nascendo. Nem sei mais onde eu estou. Festa dos Tabernáculos. Jesus, então, ele vai até o templo e ele encontra ali uma cena que chama a sua atenção. Ele já está bravo porque não tinha comido filho. E agora ele fica mais bravo ainda porque ele presencia o que ali? Um comércio. Ok? A questão em si não é o comércio que está acontecendo no templo. Porque, de alguma forma, essas pessoas que vêm de longe, elas precisam comprar os seus animais para o sacrifício. Você imagina, se existisse ainda nos dias de hoje a oferta de animais, sacrifício de animais, e qualquer um de nós aqui fôssemos a Israel para oferecer o sacrifício a Deus, nós não levaríamos daqui uma ovelha, um boi, uma pombinha, não. Nós iríamos chegar lá e lá nós compraríamos um animal para sacrifício. Ok? Então as pessoas que vinham de longe, muitas delas a pé, ou de camelo, algumas de cavalo, mas elas vinham 2, 3, 4, 5, uma semana de viagem. Trazer um animal puro da sua terra até chegar na Terra Santa, esse animal poderia quebrar uma patinha, poderia se ferir, poderia acontecer qualquer coisa. E não seria aceito no templo para o sacrifício, porque tinha que ser um animal sem defeito. Então, de certa forma, era um costume aceito por todos. Comprar um animal no templo para o sacrifício, ou até mesmo trocar o dinheiro. Porque muitos vinham de outras nações e vinham com a sua moeda de origem, do seu país. E chegando lá, eles queriam ofertar um gasofilácio, eles queriam comprar um animal, qualquer coisa do tipo, com a sua moeda não era aceita. Então, eles tinham que trocar a sua moeda. Né? Um câmbio mesmo. Então, dado a isso, era algo até então aceitável. A questão é que quando chegavam as principais festas, a Páscoa, a Pentecostes e a festa dos tabernáculos, ou das cabanas, os cambistas que estavam no templo, eles faziam o quê? Eles praticavam uma extorsão. Eles aumentavam o valor dos animais, eles aumentavam o valor da troca da moeda. Então, isso eles jogavam lá em cima o preço. Então, a pessoa que tinha, por exemplo, poucas condições, que chegava lá para comprar nem que fosse uma pombinha, um passarinho com sacrifício, já não tinha condição, porque o preço estava lá em cima. É que nem você vai comprar alguma coisa em época de festa, né? Alguma festa que a gente comemora aqui no nosso país, o preço vai lá em cima. E aí Jesus fica chocado com aquilo, por quê? Porque a ganância do homem, a sorte da ganância, a ambição, daqueles que estavam ali, ao invés de facilitarem o serviço para a adoração, para facilitarem o serviço, para que Deus fosse glorificado nessas festas, eles estavam se aproveitando dessa situação. Não vamos ganhar 100 vezes mais em cima. O povo vem de longe, mas tem que comprar aqui mesmo, não tem outro caminho, não tem como fazer uma curva. Então Jesus observa essa cena, ele vê essa extorsão acontecendo no templo, então ele se revolta com aquilo, e ele sai quebrando tudo. Outra coisa, muitos dos cambistas montavam essas mesas, essas barracas, no átrio dos gentios, que era uma região, um átrio, como se fosse esse espaço aqui, aonde aqueles que eram gentios podiam, no dia da festa, estar dentro do templo de alguma forma, para verem o ritual, para verem a celebração, uma vez que os gentios não eram aceitos, não eram permitidos, mas havia o átrio dos gentios. Então eles tomavam esse espaço e montavam ali as suas barracas. Então quer dizer, o gentio que vinha de longe para de alguma forma querer participar, não conseguia, porque estava tomado o espaço dele. Por isso que Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, está incluindo os gentios, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões por conta da extorsão. Tudo bem, eu tenho uma voz muito bem. Feito isso, os escribas dos fariseus, eles olham essa cena e eles falam o quê? Olha só,
Os escribas e os principais sacerdotes, ouvindo isso, a ação de Jesus, buscavam ocasião para matá-lo, pois o temiam, porque toda a multidão estava admirada da sua doutrina. O templo era o lugar mais desejado para se ir, para se conhecer. Pelo menos uma vez na vida, um judeu tinha que ir à Terra Santa para poder participar de pelo menos uma das 3 festas. Então isso era, para muitos judeus que moravam longe, um sonho, um desejo, uma fascinação. Eu vou à Terra Santa, eu vou ver o templo, eu vou ver o sacrifício. Então havia, de alguma maneira, um vislumbre por aquilo, e nada de errado com isso. Era o desejo de cada um deles conhecer o templo, participar da cerimônia, participar. A questão é que os sacerdotes, os escribas, que dentro do Sinédrio, que eram 70 líderes que governavam o templo, havia muitos fariseus. E esses fariseus e esses doutores da lei estavam dizendo que nós precisamos matar a Jesus. Matar a Jesus. Porque a doutrina dele é diferente. Ele está pregando uma outra coisa. Mesmo que aparentemente ele tivesse feito uma coisa boa. Qual foi a coisa boa? Todos os escribas e fariseus, eles viram o que estava acontecendo, mas eles diziam, não vamos fazer nada. Não vamos atrapalhar ninguém. Deixa cada um ganhar o seu dinheirinho aí de boa. Mesmo que na extorsão. Deixa cada um viver a sua vida. Não vamos atrapalhar a vida de ninguém. Jesus vai e coloca a ordem. Mas aí eles, em vez de falar assim, bom, mesmo que a gente não simpatize com ele, mas ele fez uma coisa boa. Não. Eles disseram assim, vamos matar. Olha só, Jesus passa por uma figueira. Quando ele passa por uma figueira? De manhã, quando ele está indo para Jerusalém, saindo de Betânia. A figueira está longe e olha a figueira cheia de folhas. Normalmente, no início da primavera, é que a figueira começa a florescer, mas o fruto vai nascer no final da estação. Nós começamos a primavera hoje. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Em dezembro vai nascer, se fosse aqui no Brasil, o figo. Até então, a gente vai ver ali só alguns pequenos frutos começando a nascer. Mas Jesus quer encontrar um fruto ali. Olha só, é início da primavera, não é tempo de figos, mas ele quer encontrar um fruto. Mas o fruto só vai aparecer 3 meses depois. O que ele faz? Amaldiçoa a figueira, para que a figueira morra. O que os judeus querem fazer com Jesus? Querem matá-lo. Dado isso, Jesus ele volta novamente e passa de manhã pela figueira, e a figueira tinha secado. Quando a figueira havia secado, Pedro se lembrou das palavras de Jesus, disse, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou, ela secou. Jesus olhou para ele e disse assim, tenha fé em Deus. Por que Jesus dá essa resposta? O que tem a ver uma coisa com a outra? A figueira secou. Tá bom, tenha fé em Deus. Por quê? Qual o propósito? Jesus tinha que dizer assim, pode entender isso não. Uma vez ele está chegando assim. Glória a Deus. Por que Jesus disse aquilo? Tenha fé em Deus. Porque nós somos tendenciosos a colocar a nossa fé no resultado. Por que a gente se frustra? Porque a gente coloca a fé no resultado. A gente não coloca a fé em Deus. Jesus ele não disse assim, coloca a fé na esperança, coloca a sua fé na esperança de que vai acontecer alguma coisa, coloca a fé no milagre. Não. Ele disse, tenha fé em Deus, coloque a fé em Deus. E aí ele vai trazer para nós uma instrução de uma hipérbole, quando ele diz assim, em verdade eu digo que se você não duvidar no seu coração, mas falar para esse monte, sai daqui e se lança no mar, o monte vai lá para o mar. Isso é uma expressão de afirmação com exagero, chamado de hipérbole. Mesma coisa quando a gente diz assim, eu estou com a maior fome do mundo. Não, você não está com a maior fome do mundo. Todo mundo foi na festa, só eu que não fui. Você não é? Todo mundo. Você
Você não é todo mundo. Mas é uma hipérbole. Todo mundo. Não foi o mundo inteiro na festa. Foi só os seus amiguinhos e sua mãe e seu pai não deixou você ir, mas está tudo bem. Então ele diz, uma expressão dizendo assim, o poder da fé é tão grande que, para nós humanos, obviamente é impossível isso acontecer, mas ele está transferindo para Deus, dizendo, Deus tem o poder de pegar esse monte aqui e transportar no meio do mar, pelo poder da fé que é nossa. Por isso que ele diz, então coloque a sua fé em Deus, não coloque a sua fé no possível resultado, na possível expectativa que você está gerando. A fé tem que ser colocada em Deus. E aí ele diz, por isso eu vos digo, que tudo que você pedir em oração, acreditando, você receberá. De que forma? Segundo a vontade de Deus. Por quê? Porque eu coloquei a minha esperança em Deus, ainda que eu tenha orado de uma forma específica por alguma coisa, mas se isso não acontecer, a minha esperança está em Deus, e de alguma forma responderá a minha oração. Porque nem sempre a oração que a gente coloca diante de Deus vai ser respondida da forma como a gente julga que ela deve ser respondida. Porque nós somos tendenciosos. Olha só, meu pai morreu há 14 anos. No dia que ele estava internado, já entre a vida e a morte, na passagem para o outro lado, eu estava dentro de um carro, chorando, em lágrimas, me reconciliando com Deus. Olha a minha oração. Senhor, se o Senhor curar o meu pai, se o Senhor trazer ele de volta, se o Senhor der vida para ele, eu te servirei com toda a minha vida para todo sempre. Salva ele, Senhor. Ouve o meu clamor, ouve a minha súplica. Eu acabei de orar, o telefone tocou. Quem tocou ali? Alguém do outro lado disse assim, o pai acabou de morrer. Como assim? Eu acabei de voltar para Jesus. Eu acabei de me reconciliar com o Senhor. Eu acabei de fazer uma oração de arrependimento, de retorno na presença de Deus. E eu pedi que o Senhor para salvá-lo. Agora, o que a gente não entende hoje, a gente vai entender amanhã. Por quê? Porque nós somos tardios em entender aquilo que Deus está fazendo. A gente demora para captar o que Deus está fazendo. Um dia Deus falou assim, você pediu que eu salvasse o seu pai. Ele foi salvo. Mas não da forma como você queria. Você entende? Tenha fé em. A minha cunhada, a Roselane, morreu de câncer. Quando descobriram, o câncer que estava no seu estômago já estava no estágio avançado. Em um ano, foi a conta dela cair e morrer. Um ano. Dentro desse ano, orações, jejum, clamor, súplicas, intercessão, adoração, culto, ponto, propósito. No dia que ela partiu, presta atenção nisso. Nós estávamos na casa da Priscila. Alguém disse assim, a Rosa está numa situação extremamente delicada. A gente precisa clamar por ela. Tinha umas 6, 7 pessoas. Nós fizemos uma roda assim, e ficamos pelo menos meia hora orando, clamando, chorando, implorando a Deus que fizesse alguma coisa, que a salvasse. Acabou a oração. Eu morava lá no Bom Clima ainda. Entrei no carro e estou indo. Antes de chegar no Sakamoto, o telefone toca. Quando tocou, eu já encostei no acostamento. A Rosa acabou de falecer. Tenha fé, hein? A minha irmã Tatiana foi acometida de um câncer da mama. Oração para cá, oração para lá, intercessão para cá, intercessão para lá. Até o dia que a médica falou, vai ter que retirar parte da mama, tá? Porque senão vai consumir todo o resto. Tirou um pedaço. Depois fez a reconstrução. Ela continua. Tem de fé, hein? A minha mãe está cometida de um câncer.
uma situação já extremamente delicada, já num estágio bem delicado. Bem de fé em Deus. Por quê? Porque quando a gente coloca a nossa fé em Deus, independente daquilo que nós criamos como expectativa, as nossas expectativas podem se frustrar, mas os planos de Deus jamais se frustrarão. Jamais se frustrarão. Todos nós, independente da luta que você esteja passando, da dificuldade que você esteja passando, dos conflitos que você esteja passando, tenha fé em Deus. Parece que um texto não tem nada a ver com o outro, mas os dois textos querem dizer exatamente a mesma coisa. Todos iam ao templo, olhavam aquele templo formoso, lindo, maravilhoso, como Jesus quando olhou para a figueira e viu uma figueira linda, cheia de flores, cheia de folhas, e diz: eu encontrarei um fruto ali. Quem vinha de todos os lugares para participar das festas, quando chegava em Jerusalém, que olhava o templo, dizia: eis o templo, eu tenho certeza que há um fruto para mim ali dentro, que há uma resposta de Deus para mim ali dentro, que há um socorro de Deus para mim ali dentro. Mas quando eles entravam, os campistas estavam ali tomando conta de tudo. E aqueles que aparentemente tinham que dar a resposta de Deus ao povo, estavam completamente inertes, como a figueira, bonitos, bem montados, estruturados, mas sem nenhum fruto. Sem nenhum fruto. É por isso que todas as vezes que a gente vai para diante do Senhor, Ele fica esperando a hora certa de olhar o nosso coração. Por quê? Porque eu posso estar muito bem adornado com o Senhor, muito bem preparado com o Senhor. Ele olhar para o meu coração e dizer assim: não tem nada em dentro. Está adornado, está bonito, o templo, que coisa formosa. Mas o que tem? Por isso que Yeshua diz que a minha casa será um lugar onde se queimará incenso. A minha casa será um lugar de oração. Para quê? Para que quando o rei vier, ele vai encontrar um fruto. Ele vai encontrar um fruto, porque em Apocalipse 1 está escrito que ele anda no meio dos candeeiros de ouro. E quando ele revela a Yohanan qual é o mistério, ele diz assim: o mistério dos candeeiros são as igrejas. E o mistério das estrelas são os pastores. Agora, na continuação do texto, quando ele vai escrever a carta de Éfeso, ele diz assim: escreva aí ao anjo da igreja: eu sou aquele que anda no meio dos candeeiros de ouro. Então, quando nós estamos cultuando nessa noite, templos e templos e templos formosos e lindos e adornados, celebrando e cultuando nesse mesmo horário a Deus, Ele está passando pelos candeeiros. E o que Ele espera encontrar? Um fruto no nosso coração. Embora não seja o coração a primeira coisa que Deus olha quando Ele visita um mortal. Você sabia disso? Qual é a primeira coisa que Deus olha quando Ele visita um mortal? O que você acha que é? Me diga alguém. Quando Deus visita a gente, o que Ele olha? Qual é a primeira coisa que Ele olha em nós, irmãos? O que está no coração? O que mais? O pé? O que mais? O que mais? Nada disso. A primeira coisa que Deus olha para nós quando Ele visita cada um de nós são as nossas mãos. Onde está escrito isso, Pai? Davi disse assim: Natan, eu quero construir um templo ao Senhor. Eu moro numa casa adornada, o templo está numa tenda. Natan falou: vai, Davi, faz conforme tudo que está no teu. O que aconteceu depois? Deus veio a ele e falou: o quê? Tuas mãos estão sujas. Ué, não olhou para o coração? Não. Olhou o braço? É
Por isso que está escrito em 1 João, capítulo 2, filhinhos, não pequeis. Se todavia algum de vós pecar, temos diante de Deus um advogado que intercede por nós. Por quê? Porque todas as vezes que nós pecamos, que nós caímos, que nós tropeçamos, o nosso acusador vai para diante de Deus e diz assim: o Fábio caiu de novo, eu quero a alma dele. O advogado se levanta e faz o quê? Não pode. Está furado. Está eternizado. Por isso que quando a gente olha para Yeshua glorificado, o corpo foi completamente restaurado. Mas qual é a única parte que ficou ainda, irmãos? O que ele disse para Tomé? Quer tocar, Tomé? Põe a mão aqui nas feridas. Por quê? Porque está eternizado nas mãos de Jesus o sacrifício. Por isso que Deus disse para Davi: você não pode construir, suas mãos estão cheias de sangue. O teu coração é reto, mas as mãos estão cheias de sangue. Davi era um homem de guerra. Então, por isso que todas as vezes que nós vamos para diante de Deus, Ele fala assim: mostra as tuas mãos. Porque com a mão a gente traz a existência o que está aqui na mente. Ou não? Eu estou com sede. Nossa, que sede. Preciso beber água. A língua não alcança aqui. O que eu faço? Eu tenho que fazer o quê? Trazer a existência. Então eu pego um copo, trazendo a existência. Eu trago a existência. Se eu não trouxer a existência, fica lá água de sede aqui. Então o que parece ser dois textos diferentes é a mesma coisa. A figueira está adornada, o templo está ajudado, mas quando o dono chegou e olhou, falou assim: não tem fruto. Então, por isso que a fé é uma semente que Deus está plantando no nosso coração nessa noite, para que essa semente possa frutificar. Você não entendeu, né? Essa semente é a resposta que nós precisamos dar a Deus nessa noite. É a resposta de que a fé na palavra dele vai fazer aquilo que nós não podemos fazer. Mas Ele pode fazer por nós, porque Ele é o nosso intercessor, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Rei. E Ele entra montado no seu cavalo branco, com o seu trono de glória, e Ele vem visitar a sua noiva. E nós estamos aqui nessa noite, ainda que como uma figueira seca, para dizer para Ele: Senhor, me dá vida novamente. Planta de novo a sua vida no meu coração. Planta de novo, Senhor. Planta de novo, Senhor. Porque eu preciso, meu Deus, com que o meu espírito renasça novamente. E Deus dá uma palavra dessa nessa noite. Porque está faltando vida em nós. E onde é que a gente vai receber a vida? Na videira verdadeira. O galho que estiver em mim, o ramo que estiver em mim, vai produzir. Vai produzir. Irmãos, parece que quando eu falo isso, eu estou falando de grandes coisas. Não, vamos produzir coisas simples. Arrancar a tristeza do nosso coração, tirar o desânimo da nossa vida, fortalecer a nossa fé, deixar a gente um pouco mais convicto de que Deus está trabalhando a nosso favor. Ainda que as portas estejam fechadas, ainda que a gente não veja absolutamente nada acontecendo, o que Deus requer de nós é o que está escrito naquela parábola em que o fariseu e o publicano entram no templo. O publicano está aqui, com a cabeça baixa, batendo no peito, dizendo: miserável homem que eu sou. Às vezes a gente está morto espiritualmente, mas a gente quer bancar como se a gente estivesse bem espiritualmente. Não, Deus conhece, irmãos, a nossa vida. Ele sabe como a gente está, irmãos. É por isso que Ele está dizendo nessa noite: tenha fé em Deus, tenha fé em Deus. Não tenha fé nos teus problemas, não tenha fé nas tuas tristezas, abatimentos ou nas circunstâncias da vida. Coloque os teus olhos em Deus, porque Deus vai fazer alguma coisa. Ainda que não seja da maneira como a gente desenhou, irmãos. Porque muita coisa não vai acontecer mesmo. Mas uma coisa é certa: Deus está no controle de tudo. Tudo. E o que você e eu precisamos preservar é um coração limpo, é um coração puro, é um coração que não blasfeme, mas um coração que exalte a Deus. Que diga: Senhor, há um lugar de honra para ti na minha vida.
Há um lugar de honra. Eu tenho fé na tua palavra, Pai. Eu acredito na tua palavra, eu acredito em ti. Eu não quero ser, Pai, visto pelos homens como um templo formoso, não. Porque hoje somos o templo do Espírito Santo. Que só Deus vê. E que nós refletimos na vida do próximo com as nossas ações. Então que sejamos esse templo onde Ele vem nos visitar. E se tiver alguma coisa fora do lugar, irmãos, como diz aquela canção, não quer? Essa casa é sua. Essa casa é sua. Não quer? Como que é, profeta? Olha aqui. Essa casa é sua. Mas tem outra parte. Aparece. Fica mais alto, não tem mais alto. Pela parte que ele faz para ir para casa, não quer. Me ajuda aí, bebidas. Aqui, vai tomar. Eu sou tua casa, tua morada. Te peguei agora. Pastor, canta aqui. Preciso de um levita só, irmão, para cantar o refrão. Canta aí, profeta. Vou matar minha pregação. Vai lá, você minha. Aleluia, Jesus. Isso não é saber cantar na tragédia, né? Cantar essa ferrada. Dá um som aqui, Pedro. Esse é a nossa. Esse é o azul, cor do mapa. Vamos aí, em nome de Jesus. Vamos cantar essa canção, vamos fazer essa oração. Essa oração, irmão. Liberdade aqui, Espírito de Deus, eu sou tua casa, tua morada,
teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele está na minha alma, ele está na minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele está na minha alma, ele está na minha alma. Deus somos da tua casa, da tua palavra, mais uma vez, eu sou a casa. Eu sabia, não parece a mesma música, mas essa também é boa. O Senhor deseja o teu espírito nessa noite. Que Deus visite o teu coração nessa noite, que Ele coloque as coisas no lugar, que Ele tranquilize as tuas emoções, que Ele tire o desespero dos teus dias. O Senhor está trazendo calmaria ao teu coração nessa noite. Ele está dizendo, filho, filha, descansa o teu coração. Tenha fé em mim. Tenha fé em mim. Fugiu ao seu controle, mas não sumiu, não fugiu ao meu controle. Tudo é
irmãos. Tudo está nas mãos dele. A Bíblia diz que é um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Há um tempo que Deus marcou para todas as coisas. O inverno está terminando, o inverno já foi. Tenha um pouco de fé em Deus, de que a primavera está chegando. E com ela vem uma estação nova, com ela vem uma expectativa nova, não nossa expectativa. Uma expectativa em Deus, de que a nossa casa é dele, o teu coração é dele, a tua família é dele, os teus dias são dele, o teu futuro é dele, as tuas finanças é dele, tudo é dele. Só descansa. Deixa Deus trabalhar. O seu papel e o meu papel é adornarmos o templo, que é o nosso coração, que é a nossa vida. Deixa o templo preparado, deixa o templo adornado, deixa o templo consolidado de amor, de graça, de bondade, de perdão, de reconciliação, de esperanças em Deus na sua palavra. Enquanto isso ele vai chegar, ele vai colocar a casa em ordem, ele vai alinhar os nossos pensamentos conforme a sua palavra. E o que a gente não entende hoje, a gente vai entender amanhã. Porque você está nas mãos do Deus vivo. Você é a ovelha do aprisco de Jesus Cristo. E ele disse: ninguém arrebatará as minhas ovelhas das minhas mãos. Você é dele. Você é dele. Ele tem amor pela tua vida. As mãos dele estão marcadas com um enorme buraco, que foram os pregos que foram cravados. Mas ele usou o sacrifício. Então, todas as vezes que ele vem a mim, vem a você, ele diz: filho, deixa eu me relacionar com você. E venha sério. Passa por esse processo confiando em mim, segura nas minhas mãos. Vem comigo, filho, vem comigo, filho. Acredita em mim, eu estou fazendo algo sobre a tua vida. Eu estou trabalhando ao teu favor, não vai terminar desse jeito, não vai acabar desse jeito. Confia. Então, igreja, só adora, só entrega para ele, mas seja que a minha casa será chamada casa de oração, casa de incenso, casa de adoração, que vai queimar, que vai subir, que vai esse incenso subir, ele vai trazer vida de novo, ele vai mudar a realidade, ele vai afastar os nossos adversários. Ele vai te mostrar mais uma vez a fidelidade dele, a fidelidade da sua palavra. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Todos podem virar as costas para você, mas ele não. É ele que te visita nas madrugadas. É ele que repara as lágrimas do teu travesseiro. É ele que te visita no chuveiro enquanto você chora. É ele que visita o teu espírito enquanto você não tem mais esperança da vida. É ele que está ali. É ele que está aqui, dizendo para você nessa noite: eu te vi debaixo da figueira. Os meus olhos estão em você. Aleluia. Em você, você é o alvo. Quando que você vai entender que você é o alvo de Cristo. Foi por você que ele morreu. Foi por você que ele deu a vida. Foi por você que ele disse: está consumado. Então levanta essa cabeça, pelo amor de Deus. Pega a força da palavra de Deus. Se estringe da palavra de Deus. Se estringe do poder do Espírito Santo. E continua marchando a tua jornada. Segura esse cajado firme nas mãos. E quando você estiver diante do mar vermelho, toca esse mar. E essas águas vão se abrir. Haverá um caminho no meio do deserto. Haverá um caminho no meio do deserto. Para você passar com os teus pés enxutos. Eu creio, Jesus. Eu creio, Senhor. Eu creio na tua palavra, meu Deus. Eu creio, Senhor, que tudo está no teu controle. Isso é de novo. Você consegue fazer essa oração para a gente finalizar? Sim.
Deixa o Senhor apontar. Você já viu, já deixa. Só deixa. Só deixa ele te tomar de novo. Deixa eu te passeio pelos caminhos. Faz essa declaração de amor a Ele.